Olá, mais uma vez, Kelber. Vamos fazer o nosso segundo vídeo da apresentação do produto Office, tá? Só recapitulando que o primeiro vídeo eu falei sobre o módulo turismo, né? Enfatizei antes mesmo do módulo turismo as principais funcionalidades dele, né? Que ele é multiempresa, multifilial, multinegócios, né? Um ambiente de sistema 100% web. Ah, Falando agora então do módulo do turismo, eu vou então acessar a empresa que eu quero fazer a movimentação financeira dele, tá? E aí, de acordo com o meu perfil, então ele liberou para mim os módulos, né, que eu posso fazer os devidos trabalhos, tá? Daí então o financeiro ele pode ter vida independente, tá, do que pode acontecer no turismo. Eu posso contratar o office para cuidar só do financeiro, da minha, sei lá, da minha empresa que é do ramo de construção civil. Pode. O office na parte do financeiro ele anda sozinho, tá? A integração do turismo acontece porque quando você fatura, o sistema joga para o modo turismo quantas a receber. Quando você concilia o contas a pagar do hotel, ele joga então para cá o contas a pagar. Quando você confirma uma duplicata, ele joga para cá então a fatura do contas a receber. Mas o módulo financeiro ele tem vida própria, tá? Ele pode receber contas a receber manual, receber contas a pagar manual, tá? Então daí por isso que eu digo que o financeiro ele também tem vida independente, tá? Bom, falando sobre os cadastros, tá, do financeiro, eu tenho uns cadastros auxiliares, tá, para que o módulo possa ganhar vida, tá? Eu vou destacar os principais, tá, que a gente utiliza muito no módulo do financeiro. Eu vou destacar aqui o plano financeiro, que ele é a espinha dorsal de que tudo que acontece, tá, no sistema. Ele usa este plano financeiro para poder gerar e ganhar vida, tá, as alimentações que você imputa no módulo. Eu tenho o módulo, eu tenho o plano financeiro dividido em grandes grupos, tá? Em grandes grupos de receita e em grandes grupos de custos. No grupo de receitas eu tenho subdivisões, várias subdivisões, tá? Eu tenho lá as vendas de serviços e eu tenho aqui as vendas dos meus produtos. Então o que eu vendi de passagem cai aqui, o que eu vendi de hotel cai aqui, o que eu vendi de locação de seguro, de viagens, de pacote cai aqui. Eu tenho que toda vez que fazer um determinado lançamento de venda lançar e informar esta conta? Não. Em se tratando de integração do módulo financeiro, quando você vende, automaticamente por trás está configurado várias continhas, tá? Que você não vê. Quando você concilia também um reembolso, o sistema sabe quais são as continhas financeiras que eu tenho que alimentar. Quando eu cadastro aquele contas a pagar do hotel, do seguro que eu conferi, que eu acertei, já tem lá por trás todas as continhas financeiras que eu tenho que alimentar. Por exemplo, se eu vendo a passagens aéreas, no mínimo ele vai jogar a tarifa aqui, vai jogar a taxa de embarque na conta de taxa de embarque. Então, por exemplo, uma fatura a receber de R$ 500, onde 400 é de passagem e 100 é de taxa, o próprio sistema está configurado para desmembrar nessas contas financeiras aqui, tá? E aí tem outras contas, tá, inerentes às vendas de serviços, que é os tornos, né, de comissão, né, menos as comissões que eu tive que repassar, né, menos a taxa do cartão, tá, mais as minhas receitas de FII. Então aqui tá os custos, as receitas brutas, aqui as receitas de fato que alimentam depois o teu DRE, são esses grupos aqui que são as tuas receitas, tá? E ainda tem os estornos com relação às comissões, né, que tem a ver lá com o reembolso, para poder deduzir a tua receita, tá? Então esse aqui é o teu grupo de receitas, né, ou dos custos brutos, das receitas brutas dos teus serviços. Descendo mais aqui eu tenho outras receitas, né, não operacionais, né, que seria aplicação financeira, juros ativos, tá? Que são receitas não operacionais, mas que também, dependendo da situação, são receitas que vão montar lá na tua DRE também. E aí daí para trás, para baixo, eu tenho ali os grupos das despesas. Eu tenho lá o grupo 1.4, as despesas com funcionários. Então tem todas essas continhas aqui só para alimentar despesas com funcionários, salários, abonos, férias, 13º, tá aqui,
tá? As despesas administrativas, né, que é o teu dia a dia, né, que é o pagar estágio, pagar prestação de serviço, honorários advocatícios, contábeis, jurídicos, né, quilometragem que você paga lá para o teu colaborador fazer determinado serviço externo, né, os motoboys, enfim, táxi. Então tá aqui o plano financeiro. Então essa brincadeira de mais menos, mais menos, mais menos no plano financeiro, ele monta depois um saldo consolidado que você visualiza uma análise de análise de gerenciais que tem daqui a pouquinho, que eu posso mostrar para vocês aqui no módulo do financeiro, tá? Então eu falei num cadastro que é extremamente importante, que é o plano financeiro. Depois do plano financeiro, outro cadastro extremamente importante, se vocês quiserem utilizar o conceito de centro de custos, existe aqui então o cadastro do centro de custos, tá? Onde, por exemplo, se você vende uma passagem, que centro de custos que ela cai, se você tem uma despesa administrativa, que centro de custos que você quer que ela caia. Então existe o cadastro do centro de custo. Depois do centro de custo temos o conceito de projeto, que seria uma subdivisão do centro de custo, tá? É uma extensão a mais do centro de custo. De repente você fez lá uma venda de passagem no centro de custo administrativo, mas da onde? De que filial? De que ponto, né? Então seria o que a gente chama de projeto. Outra coisa que é projeto para a gente, tá? Seria, por exemplo, um projeto que você tem de abrir uma filial, né? Um projeto que você tem de abrir fazer um evento de marketing lá na BAV, que tem todo ano. Então isso para a gente é um projeto, e esse projeto ele recebe recursos, dinheiro, e também tem saídas. Então no lançamento da despesa ele vai te perguntar: tem projeto? Tem. Que projeto que é? Tem centro de custo? Tem. Que centro de custo que é? Para depois você saber se aquele projeto ali te deu um resultado ou te deu prejuízo, né? Para você mensurar isso daí e ajudar na gestão do negócio, tá? Falando em gestão de negócios, uma coisa que é importante notar é que o Office ele não é apenas um sistema que cuida do teu operacional, ou seja, aquela venda entrou, fatura o pago, não. Ele tem uma visão gerencial, ele te dá uma visão gerencial, né, da economicidade do teu negócio. Então você vai notar que por conta dessa distribuição de contas financeiras, centro de custo, projeto e unidade de negócios, tá? Que é um outro conceito que nós temos, ele te dá então a visão, né, de gestão mesmo da tua operação. Unidade de negócio nada mais é do que a junção de vários centros de custos. Eu não preciso no lançamento dizer que unidade de negócio que é. Basta você configurar quais são os centros de custos que compõem a unidade de negócio, chamado, por exemplo, de despesas tributárias, né, pagamento diversos. São unidades de negócio. Aqui não está bem exemplificado não, mas digamos que você tem dois grandes centros de custos: receitas que vêm oriundos da operação. Então existe um centro de custo chamado operadora, existe um centro de custo chamado corporativo. Esses dois centros de custos juntos, né, chamam a unidade de negócio vendas, né? Então a soma de mais de um centro de custo forma uma unidade de negócio, tá? Então os cadastros principais são esses. Existe aqui o conceito de rateio, que tem muita gente que de repente vai bater o olho e vai saber o que é isso daqui, que é basicamente você alimentar um critério de rateio para toda vez que cair uma conta de despesa de telefone, eu quero ratear para o centro de custo 50% para o administrativo, 20% para a operadora e 30% para o meu corporativo. Então você define os critérios de rateios, tá? E aí depois, quando cair uma receita ou cair uma despesa, automaticamente o sistema pode desmembrar no centro de custo e projetos. Então isso facilita bastante, né, o manuseio da pessoa que está fazendo contas a pagar, e também agiliza bastante para ajudar depois na extração dos dados, tá? Então esses são os cadastros principais, além de categorias de fornecedores, clientes, ramo de atuação, tá? Tem aí também esses outros cadastros que podem ser utilizados, tá? Agora falando propriamente dos módulos, tá? Vou começar aqui pelo módulo de contas a pagar, porque entendendo contas a pagar, nós entendemos também como é que é o contas a receber, tá? Na primeira tela, uma tela de pesquisa, onde eu posso filtrar dentro da minha base os documentos que eu quero visualizar do contas a pagar, tá? Clico no buscar, ele me dá um resultado conforme o filtro que eu fiz, né? Todos os títulos do fornecedor tal, que foram emitidos em tal data, ou que tem determinado valor, clico no buscar e eu quero de repente visualizar, né? Eu posso ter. Então depois que ele aplica o filtro, ele traz sempre os últimos 100 registros, 100 e poucos registros, conforme que for configurado, né? Ele vai me aparecer essa engrenagem. Eu posso fazer o que? Excluir, cancelar,
Devolução de pagamento, posso duplicar, posso visualizar barra alterar. Esse duplicar é interessante, que depende de você ter um documento que todo mês ele acontece, e você quer simplesmente duplicar ele e alterar alguns dados, tá? Com valores e outras informações. Visualizar barra alterar. Como esse documento está liquidado, o ideal é eu iniciar um documento novo, né? Um documento do zero, para a gente entender como é que é o lançamento de uma despesa. É isso que eu vou fazer. Não vou visualizar não, tá? Eu vou cadastrar uma nova despesa, tá? Um novo contas a pagar, para a gente explorar as principais funcionalidades, os principais campos e as incidências lá da despesa no DRE, usando o conceito de custo, usando o conceito de projeto. É isso que eu vou simular aqui para vocês agora, tá? Então, abrindo o novo contas a pagar, ele está ali habilitando o formulário para mim. Vamos esperar um pouquinho. Lembrando que esse é o meu servidor de apresentação, ele não é muito rápido, né? Porque está configurado para a gente poder utilizar de banda de serviços. Vamos aguardar um pouquinho ali que ele apresentar para nós. Agora sim, novo contas a pagar. Ele estava trazendo o filtro que estava anterior. Ok. Então, qual é a conta que eu vou previsionar esse pagamento? Normalmente os lançamentos de despesas acontecem, né, vai chegando lá no protocolo, vai chegando dia a dia, lá na expedição, chegando vários documentos. Então, você dá a entrada, né, e já provisiona mais ou menos ali a conta que vai acontecer. Você sabe que determinada conta é paga por essa conta bancária, né? Então, você pode já dar a entrada e isso vai ajudar depois nos fluxos bancários, né, com relação à conta. O que eu estou pagando? Eu estou pagando uma despesa administrativa, né? É um contas a pagar de serviços prestados de pessoa jurídica, tá? Qual é o favorecido? De repente eu estou pagando de um advogado. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui a dever. Adventure, vamos colocar aqui esse fornecedor aqui, que não sei o que é. Ele me mandou a nota fiscal número 12345, tá? E a data de emissão desse documento foi emitido no dia 4, porém está entrando no meu sistema somente hoje, dia 16, que é o dia que eu estou reconhecendo a despesa, né? Foi o dia que o correio efetivamente me entregou e o dia que eu estou dando entrada, tá? E aí depois os relatórios você pode usar esses campos para poder fazer as emissões de relatório, pode ser usado também pelo módulo contábil para contabilizar por essa data ou por esta. Qual o valor do documento? O documento lá é de R$500. Qual é a forma de pagamento? Você vai pagar como? Ele te mandou um boleto? Ele mandou um boleto. Então, você informar aqui o código de barra, né, a linha digital, para ele verificar o código de barra e vai preencher para mim várias outras coisas, tá? Se eu tivesse um leitor, se eu posicionar o leitor em cima do código de barra, ele vai soltar para a gente aqui, que facilita bastante. É importante isso daqui ser bem alimentado, por quê? Porque depois da nossa rotina do Home Bank, que é uma rotina já que eu estou fazendo o pagamento, eu vou fazer um arquivo, né, com todos os pagamentos que eu previsionei, né, que vai vencer no dia 17, no dia 18 que seja, e vou subir este arquivo para o banco. Então isso tem que estar correto, tá? Se for um DOC, então eu vou colocar um DOC, então qual é a conta do favorecido, qual que é o banco que eu vou fazer esse DOC, né, qual é a conta. Isso tem que estar bem certinho para isso subir correto no banco, porque aí deixa de ter aquele serviço de você ir no home bank, né, do teu banco que você utiliza, que você normalmente faz lá tudo manualmente, faz um doc, faz o TED, lê de novo o código de barra, faz tudo. Então, ao invés de fazer duas vezes, fazer no back office e fazer no home bank, você faz apenas no seu back office, aqui no office, ele gera um arquivo, tu sobe esse arquivo lá no banco, né, autoriza os pagamentos. O banco imediatamente vai te fornecer, consegui pagar isso, esse DOC aqui é válido, conta bancária bateu, o código de barra está certo, a TED que você provisionou está correta, a concessionária que você está pagando está correto. Ele devolve para a gente esse arquivo. E aí ele vai fazer a baixa automática, né, desses registros. Então isso já tem a ver com o Home Bank, tá? Então o sistema tem integração com o Home Bank, tanto na parte de cobrança quanto na parte de pagamentos. Tá? A parte de cobrança, quando você roda o faturamento, ou se você faz um contas a receber manual, gera o boleto, então você precisa fazer um arquivo bancário lá com os boletos que você fez no Office,
O cliente vai pagando, vai liquidando, enfim, o arquivo lá vem também do banco dizendo que aquele boleto foi liquidado. Você dá entrada nesse arquivo dentro do Office de retorno, ele vai então liquidando as devidas cobranças, ok? Então, só falando sobre a importância no quesito pagamentos, informar isso aqui direitinho. Então tem várias coisas que você pode informar, concessionária, água, luz, telefone, né? INSS, né? Já temos as opções também de FGTS, determinadas opções que são pagas em DARF, então você tem que preencher direitinho para isso subir lá no banco, tá? Se você for usar a rotina de home banking. Eu vou dizer que é uma ordem bancária, para ele não me obrigar a colocar em dados de boleto, essas coisinhas aí, tá? Bom, qual o vencimento disso? Digamos que isso vence dia 23, então estou dando entrada no documento que foi emitido dia 4, que está entrando no meu sistema 16 e que vence dia 23/8. O fluxo, se na conta bancária eu tiver configurado um float, D mais 1, D mais 2, eu poderia também ter relatórios por este outro campinho aqui. No caso aqui está D0, então ele botou lá mesmo dia. Observação, teste de pagamento. Aqui eu tenho um conceito de tabelar os meus históricos para evitar de o usuário ficar escrevendo qualquer tipo de histórico. Então existe o cadastro dos teus históricos, tá? O usuário simplesmente vem aqui, lista, ele traz para cá e o usuário pode complementar. Ele faz complemento também. Esse histórico você pode parametrizar do tipo pagamento em favor da pessoa, ele vai pega o nome da pessoa, com data de emissão em tal data, com vencimento em tal data. Então você parametriza os históricos, você vai ajudar depois os relatórios do Razão, relatórios financeiros, tá? Isso é bem legal. Em vários lugares o sistema tem cadastro de históricos, tá? Tanto na Basta quanto na conta a pagar, receber, tá? Tem esses campinhos que são tabelados para históricos. Bom, quando eu clico aqui nesse botão, ele vai gerar então para mim uma parcela e vai gerar um lançamento financeiro, que seria a conta financeira, né, que eu vou enquadrar esses R$500. Por enquanto, não sei se vocês perceberam, eu não classifiquei essa despesa em conta financeira nenhuma dentro do meu plano. É bem aqui que ele vai montar para mim. Então ele vai, quando eu clicar aqui, ele vai gerar aqui uma parcela que vence dia 23. Lá eu vou poder alterar algumas informações do tipo, tem juro, tem multa, tem mora, tem variação monetária, variação cambial. Aqui nessa telinha, se existir essas coisas, eu posso alterar. E aqui ele vai me perguntar qual é a conta financeira, qual o centro de custos, qual o rateio, qual o projeto. Aqui ainda tem um facilitador, por exemplo, que de repente você quer parcelar, né, este documento. Eu vou gerar 5 parcelas. Então se eu colocar que vai gerar 5 parcelas, ele vai dividir pelo valor, vai então gerar para mim 5 parcelinhas de 100. Também tem esse conceito, tá? E o sistema também tem, no caso do faturamento, eu posso também parcelar faturamento, coisa que eu não falei no outro vídeo, mas só lembrando, o faturamento tem a opção de ser parcelado, tá? Bom, uma única parcela, vou clicar aqui no botão, ele então vai gerar para mim os registros que eu te falei. Ele já gerou para mim uma parcela e já gerou para mim a tela aqui de lançamento financeiro. Bom, o que é que eu estou pagando? Eu estou pagando honorários. Deixa eu ver se eu tenho essa conta financeira. Tenho, ó, tá vendo? Eu tenho essa conta de despesa chamados de honorários. Eu vou lá que eu botei honorários, ele foi procurar em toda a nomenclatura a palavra honorários. Eu posso pesquisar a conta financeira pelo código reduzido 276, pelo nome ou pelo código estruturado, tá? Então selecionei aqui. Se eu tivesse algum rateio cadastrado, por exemplo aqui, ó, tem alguns rateios de teste. O que ele vai fazer? Ele vai então ratear R$500 de acordo com o que está configurado no rateio. Ele vai fazer mais ou menos o que eu vou fazer manualmente aqui agora. Então vou dizer aqui que é um teste. Adicionei conta. Então R$500 é do qual centro de custo? Esses R$500 cerca de 250, eu vou botar aqui 250 vai ser para esse centro de custo e para este projeto, para a filial Bauru. E os outros R$500 eu vou dizer que vai ser rateado para o centro de custo financeiro, não, bora botar atendimento, tá? Os dois, atendimento não, seria o outro ali, centro emissor. Então tenho dois centros de custo, ó, final 010 e estou botando agora no 020. E o projeto de repente pode ser até o mesmo, tá? Não tem problema. Importante é a gente entender esse conceito de rateio. Então isso que eu fiz aqui manualmente de rateio, se eu tivesse configurado aqui um rateio, ele mapearia para mim. Então eu economizaria tempo, economizaria os cliques, né? De acordo com o perfil de rateio que eu fiz. Então por isso que existe lá o critério de rateio, tá?
Cliquei aqui no confirmar. Está aqui feito o lançamento da conta, né, desses R$500, e ainda assim também nesses R$500 eu podia dividir. R$300 desses R$500 foi para jurídico e R$200 foi para marketing. Também tem essa opção, tá, de ratear também na conta financeira. Isso é bem legal, bem interessante. Clicou aqui no botão salvar lançamento. O documento estar pronto para eu fazer o que? Para eu poder fazer a baixa na tesouraria, se for uma baixa manual, se eu não tiver integração bancária, se eu não tiver com serviço ativo, ou então posso fazer o pagamento eletrônico, né? Que fazer o que? Montar um arquivo, até de pagamento. É aqui que eu vou mostrar para vocês como é que nós subimos o pagamento lá para o banco. O retorno é aqui, a geração do novo registro é aqui. Então eu quero gerar, né, um arquivo de pagamento eletrônico para eu autorizar lá no banco. Deixa ele habilitar para mim, que ele ainda está pesquisando os dados lá no servidor. Está ali, montou a tela do filtro. Quero pagar pela conta tal, né? Eu provisionei pelaquela conta, mas eu quero pagar efetivamente por outra, né? Tudo que vence dia 23, que foi o dia que eu botei o vencimento daquele meu título, tá? Quer filtrar quais tipos de documento, né? Por qual tipo de pagamento? Não, só vencimento ali para mim já é o suficiente. Clique aqui no pesquisar, né? Ele deu aqui título não encontrado porque eu não habilitei para esta conta bancária a rotina de pagamento. Mas só para terminar para vocês, ele me mostraria aqui os títulos, né? Conforme o que está habilitado para utilizar esta conta. Essa conta não está habilitada para utilizar o pagamento eletrônico, só baixa manual, tá? E então ele montaria para mim um arquivo. Na hora que eu clicar aqui no botão gerar, ele vai gerar um arquivo no meu desktop. Entro no meu home bank, faço o upload, faço a autorização e pego o retorno para ele poder liquidar caso o pagamento tenha acontecido com sucesso, ok? E aí então ele faria para mim uma movimentação de tesouraria quando eu fizer o retorno. Então na movimentação bancária eu vou simular a baixa daquele título, tá? Como se tivesse feito via retorno. Então aqui eu tenho as movimentações bancárias, né, das minhas contas. Eu posso cadastrar todas as minhas contas bancárias, seja conta caixa, seja conta de banco, tá? Você pode normalmente transitar e trabalhar no Office para fazer as devidas baixas sem nenhum problema, para você controlar os saldos, tá? Então eu vou fazer uma nova baixa, uma nova movimentação. Então quando eu clicar aqui em nova movimentação, ele vai me perguntar de qual filial que eu vou fazer o pagamento. Filial 1. O que é que você quer fazer na tesouraria agora? Eu quero baixar uma duplicata do contas a pagar, né? Eu quero fazer o que? Fazer um crédito não identificado, fazer um cheque devolvido, baixar uma venda em cash, ver os arquivos, os registros de pagamentos via home bank, né? O que eu quero fazer? Então eu tenho aqui várias opções. Isso aqui pode ser configurado de acordo com as situações. Encontro de contas, um saldo a pagar, né? Aquele conceito que você tem, o cliente me deve, eu devo para o cliente, isso gera um encontro de contas, tá? Então temos esse conceito aqui. Então eu vou usar o que eu quero aqui. Eu posso usar nessa opçãozinha aqui, ó, que é o baixa duplicatas do contas a pagar. Aí ele então monta para mim a tela. Bom, qual a conta que você está pagando? Estou pagando por esta conta, né? Natureza, ele já sabe que é devedora porque ele pegou daqui. Valor e a moeda, né? Ele vai calcular conforme o que eu trouxer de contas a pagar aqui. Aqui é como se fosse a capa da baixa. Que dia que isso aqui está entrando na tua tesouraria? Isso aqui aconteceu no teu extrato, é o que está lá no extrato, que dia que bateu na conta, né? Então aqui é um teste. E bem aqui ele vai me permitir filtrar os registros que eu quero pagar nesta baixa, tá? Então eu vou filtrar aqui os registros que vencem dia 23. Vou clicar em buscar. Então ele trouxe lá aquele documento para mim, ó, esse documento de R$500 é o que ele traria para mim se aquela conta bancária tivesse configurado para fazer pagamento eletrônico. Então tá ele aqui, ele vai somando R$500. Tem mais registros para poder baixar, então ele vai aparecer toda a lista, vai marcando e vai te dando o total da baixa. E o total da baixa tem que bater com o que está no teu extrato, tá? Clicou aqui nesse mais, ele então volta para a tela anterior, somando todos os títulos que você pagou. E aqui tem aquele caso do histórico, né? Que é que você está
provisionando aqui de histórico, tá? E aí clicou aqui no salvar, então 16/8 eu fiz uma baixa de um documento lá do dia 23, o sistema permite isso sem problema, tá? De repente você quis pagar antecipado, o sistema não vai travar isso, tá? E aí ele fez então uma movimentação na minha tesouraria. E agora eu tenho várias outras coisinhas que eu posso ter, que seria, por exemplo, a minha conciliação bancária. Fiz o contas a pagar, fiz a baixa, seja a baixa via rotina de pagamento, seja a baixa via lançamento manual, como nós fizemos aqui. O próximo passo é fazer a conciliação bancária, tá? Como é que é a rotina de conciliação bancária? Primeiro, as baixas têm que estar ok na tesouraria. Então acabei de fazer várias opções de baixas, tá? E aí então o sistema limitou para nós a nossa movimentação financeira de tesouraria. O que eu vou fazer agora? Então eu vou fazer, por exemplo, a conciliação bancária. E aí a conciliação eu tenho a opção de importar o extrato, tá? O sistema lê os principais formatos de extratos bancários, tá? Ou posso digitar, cadastrar ou importar, tá? Quando eu digito ou importo, ele nesse botão buscar, ele vai me mostrar tudo que eu tenho que foi baixado na data tal, né? Nesta conta, no dia ao dia 17, eu não confirmei aquela baixa, ele não vai trazer nada, tá? Eu não confirmei a baixa. Mas aí o que ele fez? O que ele faria para mim nessa tela aqui? Ele vai mostrar assim, ó, tudo que está na tua tesouraria é esses registros, tudo que está no extrato são esses registros. Eu consegui conciliar, o sistema vai dizer, ó, eu consegui conciliar esses registros, e bem aqui tá as diferenças que eu não consegui. E aí você vai fazer as opções de conciliação manual para poder fechar o ciclo da movimentação bancária. Então tá aí a parte do pagamento, né? A parte de movimentação bancária, a parte de conciliação. O contas a receber é a mesma coisa, da mesma forma que a gente fez o contas a pagar, nós fazemos o contas a receber. E aí eu tenho algumas rotinazinhas aqui, tá? Que é, por exemplo, a análise gerencial, que é o clímax, né, da utilização do módulo do financeiro, né, que seria você ter uma DRE, ter ali mais ou menos o seu fluxo de caixa, tá? Que você tem aqui nas empresas, eu quero visualizar em todas as minhas empresas, né, em todas as minhas contas financeiras, que ele vai trazer para mim o meu plano de contas financeiro, quais são as contas que eu quero analisar. Então eu vou dizer que eu quero analisar todas as contas do meu plano financeiro, ó, lembra lá do cadastro do plano? Você pode montar planos gerenciais, tá? Depois, em outra ocasião, a gente pode mostrar como é que funciona isso. Bom, selecionar todas as continhas do plano financeiro. Aí você tem a opção de visualizar por centro de custo, tá? Eu quero ver também por centro de custo, né, as mesmas movimentações das contas. E ainda também por projetos. Você quer fazer algum filtro na análise gerencial? Só determinados tipos de documentos? Ou determinadas formas de negócio, de natureza, de categoria de cliente, de categoria de operações de tesouraria, de fornecedores? Não quero fazer filtro nenhum. O que é que você quer analisar aqui? Eu quero analisar as contas que passaram pelo contas a receber, as contas que passaram pelo contas a pagar. Quero ver a nível analítico, porque ele vai me totalizar nas contas os valores, mas eu quero ver nas contas financeiras quais são os documentos que compõem aquilo que ele vai me mostrar. Eu quero que ele pegue também o que foi feito à vista pela tesouraria. Eu quero que ele totalize para mim nas contas financeiras, né, esses valores. Qual é a data que você quer filtrar? Quero que filtre pela data de emissão, que seja do dia, vamos pegar um período lá para trás, que eu sei que vai ter movimento nessa base, dia 1/1/2016 ao dia 20/1/2016. Vou clicar aqui em resultado, ele vai demorar aqui um pouquinho para processar, porque ele está totalizando todas as continhas do plano financeiro de alguma forma, as configurações que eu marquei, tá? E ele vai mostrar para mim uma espécie de uma planilha, tá? Que seria realmente a tua DRE, tudo que aconteceu
as suas contas financeiras totalizando na conta financeira. Poderia ter totalizado no projeto, totalizado no Sindicusto, ele me daria os totais do Sindicusto. E aí depois eu posso fazer as brincadeiras, né? Exportar para Excel, posso fazer muita coisinha no que ele vai mostrar para a gente na próxima tela. Bom, existe aqui ainda a opção de carregar modelo, né, que você pode salvar isso daqui, esse perfil, e aí no próximo mês você só carrega e muda as datas, né, muda os filtros, conforme for a tua necessidade, tá? Como eu tenho muitas empresas aqui que eu carreguei, que são empresas de teste que foram limitadas, então tem muito dado lá que ele está totalizando pra gente, então por isso que está demorando um pouquinho mais. Pronto, mostrou para nós. Então ele só trouxe aqui, ó, contas financeiras que tiverem movimentações dentro delas, tá? Então o saldo da nossa posição financeira na conta número 39, que é o totalzão dela, né? O que eu tive de pagar, o que eu tive de de contas a receber, o que eu tive de pagamento, o que eu tive de saldo, qual é a minha posição financeira de momento. Então é essa. O que eu tive de passagens de passagens aéreas, eu tive esse valor. Quanto que eu tive de pagamento, eu tive, ou de estornos, né, que seja, eu tive esse valor. O que passou pela tesouraria, passou este valor. Então tu vai vendo aqui, ó, a posição do teu plano financeiro. Isso aqui é a tua DRE. Isso aqui é a finalização da gestão, né, dos negócios quando se fala em contas financeiras, tá? É isso daqui. O que eu tive de pagamentos, custos com pessoal, taxas, né? Olha lá, retiradas, veículos, instalações, as despesas administrativas. Qual foi a tua despesa administrativa, né, no período, né? Foi esse valor aqui. Ah, esse valor aqui eu tive empréstimo, mas empréstimo, o que é isso aqui? Então você clica aqui, ele vai mostrar, ó, os documentos que compõem são esses carinhos aqui, tá? Na outra versão, se você clicar, ele vai explodir o lançamento, vai chegar ao detalhe do registro, tá? Mas aqui nessa tela ele já te mostra pelo menos os números, os documentos, os valores, os vencimentos, né, que tiveram ali naquele período, ok? E aí aqui embaixo você tem lá a opçãozinha de exportar para Excel. Então exportou lá no Excel, jogou aqui, dá um sim, tá lá, ele jogou para você em Excel e você pode brincar, montar gráficos, tá? Bom, o que eu queria mostrar de movimentação financeira é isso, tá? Tem outras rotinas de controle de caixa, de fluxos, tá? Mas, em essência, o módulo do financeiro é isso. Ele é bem abrangente, é bem interessante, é intuitivo, tá? Ele foi feito de uma forma que te dá realmente condições de gerenciar, né, a tua operação, o teu negócio. Note que você tem aqui essas ferramentas de análise, tem uns relatórios bem legais, tá? Que aí, caso queira uma apresentação mais detalhada, vocês podem entrar diretamente com o contato do nosso comercial, que a gente tenta esclarecer algumas dúvidas, algumas questões. Então aqui a gente fecha o segundo vídeo, né? O primeiro foi lá do turismo, esse daqui o segundo do financeiro. E é isso aí, quem apresentou para vocês foi eu, Kelber. Um grande abraço e até a próxima.